Glória a Deus, aleluia. Quero saudar todos os irmãos e irmãs na doce e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vou deixar uma mensagem aqui que se encontra 1 Timóteo, capítulo 1 em diante. Vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, louvado seja Deus. Que aqui fala, no versículo 3, o título, o combate às falsas doutrinas. E diz assim: como te roguei quando para a Macedônia, que ficasse em Efésios, para advertires alguns que não ensinam outras doutrinas, nem de fábulas ou genealogias intermináveis, que mas produzem questões do que edificam de Deus, que consistem na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregarão às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu não vou ler o capítulo todo para o vídeo não ficar muito longo, Aqui, apóstolo Paulo, quando ele envia a tua carta para Timóteo, pedindo que o Timóteo ficasse em Efésios para advertires, muitos falsos pregadores, muitas pessoas que começou a falar em fábulas, essas heresias que muitos até mesmo estão pregando hoje em dia, meus irmãos, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo fala que é para nós combater o bom combate. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, combatendo as doutrinas, as doutrinas de demônios. Louvado seja Deus. E que Deus, Ele quer que nós pregue a verdade, quer que nós pregue a santificação do corpo, da alma e do espírito, meus irmãos, louvado seja Deus, E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus começa a revelar na tua palavra, que Ele quer que nós fazemos as mesmas coisas, meus irmãos. Quer que nós combate a verdade, quer que nós combate a doutrina, meus irmãos. Falamos da santificação do corpo, da alma e do espírito. Vocês podem ver que no versículo 9, o apóstolo Paulo fala que a lei, não é feita para o justo, mas sim para o injusto, os pecadores, os ímpios, os fornicários, Tudo isso, meus irmãos. Ou seja, nós andando debaixo da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, nós andando justo no caminho do Senhor, a justiça de Deus não vai vir sobre nós, meus irmãos, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, apóstolo Paulo, orientando a Timóteo a combater essas doutrinas, é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nos ensinando a viver nos dias de hoje, combater a verdade. Muitos hoje em dia não pregam a santificação do corpo, da alma e do espírito. Muitos hoje em dia sobem em cima do púlpito, começam a pregar prosperidade, pregar, como que diz, meus irmãos, pregar mingauzinho, pregar as coisas fáceis que o homem quer escutar. Mas não aquilo que vai salvar ele, não aquilo que vai edificar a tua vida perante Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Não adianta, meus irmãos, eu estar aqui no YouTube pregando as heresias, não adianta. Eu tenho que pregar o que vai salvar a alma de vocês, o espírito de vocês, Eu tenho que pregar a santificação, aquilo que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos? O que adianta eu aqui no YouTube ter 1 milhão de inscritos, sendo que 10 obedecem a verdade do Senhor? Louvado seja Deus, Então, meus irmãos, Deus ele não quer quantidade, Ele quer qualidade de nós. Ele quer que nós pregue a verdade. Ele quer que nós pregue a doutrina, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Nós não podemos, meus irmãos, ficar com medo. Apóstolo Paulo fala também, quando ele enviou a segunda carta para Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus deu o Espírito para nós de perseverança, de amor, de ousadia. Não foi de covardia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, Muitos hoje em dia, meus irmãos, sobem em cima do púlpito, mas não prega a doutrina. Não prega a santificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia, Jesus. Não prega, meus irmãos,
quer pregar prosperidade, quer pregar que Deus está movendo ali naquela casa, aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: buscai o reino do céu e a tua justiça, demais coisa vos lhe será acrescentada. Quando Jesus falou nessa palavra, meus irmãos, quando nós buscamos a Ele de corpo, de alma e de espírito, tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, Deus vai acrescentar. Até mesmo, meus irmãos, tem coisas que a gente nem precisa pedir, que o nosso Pai dá. É somente obedecer a tua palavra, é somente andar na santificação, é somente andar como o apóstolo Paulo fala: seja meus imitadores, imite a mim como imitei a Cristo. Nós temos que imitar. Jesus fala: seja santo que eu sou santo, aleluia. Hoje em dia todo mundo: isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uso e costume, meus irmãos, aleluia. Jesus, ele fala: eu vou, mas vou deixar o Consolador. O Consolador é Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos mostra, né, aquilo que é pecado diante de Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, né, meus irmãos. Se a gente for aqui para o capítulo 4, aqui fala, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizadas as suas próprias consciências, né, meus irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus já estava revelando aqui para o apóstolo Paulo, aleluia, que nos últimos dias muitos estão apostatando da fé, muitos já não estão mais crendo, meus irmãos, muitos já estão achando, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, que a doutrina não salva, meus irmãos, mas salva sim a obediência. Nós somos um povo separado por Cristo, nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, meus irmãos. Então, meus irmãos, muitos hoje em dia estão dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, louvado seja Deus, pregando, meus irmãos, coisas que Deus não quer que pregue, aleluia. Até mesmo, meus irmãos, distorcendo a palavra do Senhor, falando que dentro da Bíblia o Senhor permite 2 casamentos, aleluia, glória a Deus. Não, meus irmãos, nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, aleluia. Louvado seja Deus. E apóstolo Paulo, quando enviou essa carta para Timóteo, aleluia, é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Ele quer, meus irmãos, que nós combatemos as falsas doutrinas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oricanta, alabassoriana, alabassévia, Senhor. Oh, meu Deus das maravilhas, o Senhor já se faz presente neste momento. Quando Ele abre, nós abrimos a Bíblia, Deus começa a falar conosco, aleluia. Nós temos que combater essas heresias, meus irmãos. Nós não podemos se intimidar com medo do homem, com medo, meus irmãos, de não subir mais em cima do púlpito, aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, verso 8, meus irmãos, que os medrosos, os covardes não vão entrar no reino dos céus, aleluia. Não sou eu que estou falando, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Não adianta, meus irmãos, vocês ficar com medo de pregar a verdade e a santificação. O Senhor quer que pregue a verdadeira palavra. É a verdadeira que vai salvar. Doa o que doer, mas é a verdade que vai salvar nós do lago de fogo. Oricanta, alabassoriana. Oh, Jesus amado. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. O Senhor quer, meus irmãos, que a gente combate um bom combate, como Paulo falou. Aleluia. Ele orientou Timóteo, é o Espírito Santo orientando nós. Nós não podemos deixar, meus irmãos, a palavra do Senhor, meu Deus, ser brincada na boca de qualquer um. Nós temos que falar a verdade. Muitos vão aceitar, mas muitos não vão aceitar, aleluia. Mas como diz, né, meus irmãos, a palavra diz que Timóteo, quando Paulo falou para Timóteo, você pregando a verdade, Timóteo, você vai salvar. Você vai se salvar, aleluia. E aqueles que te ouvirem também vai se salvar, aleluia. Porque a verdade está aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, oh glórias. Então, meus irmãos, não fique com medo, não se intimide. Não fica, meus irmãos, quando vocês subirem em cima do púlpito, prega a verdade. Prega a santificação do corpo, da alma e do espírito. Não prega, meus irmãos, aquilo que o homem quer escutar, que quer receber chave de carro, que quer receber casa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus não está preocupado com a nossa casa.
Como o diabo também não está preocupado com a nossa casa. Da mesma forma que Deus quer levar nós para o céu, o diabo quer levar nós para o inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos se levantarão muitos falsos profetas, até mesmo pregando algumas verdades, mas no final distorcendo. Louvado seja Deus. Por isso nós temos que estar aqui, meus irmãos, debaixo da palavra do Senhor. Muitos hoje em dia não pregam doutrina, meus irmãos, porque não quer esvaziar a igreja. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, aqueles que for fiel até o fim, será salvo. Aleluia. Né, meus irmãos? Eu não estou aqui pregando placa, não, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou aqui pregando o reino de Deus, porque placa não vai salvar ninguém. O que vai salvar nós, meus irmãos, é a obediência, é a santificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Ninguém pode ver a Deus, meus irmãos, sem santificação. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é a palavra de hoje, né? Medite na primeira carta para Timóteo, né? Até o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 4, aleluia. Que aqui o Espírito Santo de Deus vai começar a revelar para vocês, meus irmãos, a ensinar a nós a combater as doutrinas falsas, né? Não dar ouvido, ensinar a nós a não dar ouvido a espíritos enganadores. Vigiar, meus irmãos, vigiar. Jesus falou, vigiai e orai. Nós temos que estar vigilante ao tempo todo. Louvado seja Deus. Jesus, ele falou, muitos erram porque não examina as minhas escrituras. Louvado seja Deus. Aleluia. Né, meus irmãos? E até aqui o Senhor tem falado. Quero deixar essa mensagem da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós combater um bom combate, né, meus irmãos? Na verdadeira palavra do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que vier ouvir esta palavra. Louvado seja Deus, né? E que a paz de Cristo, né, estejam com todos vós. Amém, Jesus.